analistas que vêm dizendo, falando, olha, essa sociedade que a gente vive, ela tem certas características, e em função disso, a gente precisa encontrar meios de oferecer respostas a essas características. As instituições sociais, as mais variadas, a família, uma delas, por exemplo, ela vem, né, eu observo isso, né, na minha própria família. Nós fomos educados de uma maneira, né, e as crianças agora da minha família, elas são educadas de uma outra maneira. Assim, né, a gente entende a escola, assim a gente entende tantas outras agências que funcionam com esse intuito de formar pessoas para uma sociedade. Então, gente, por favor, né, nós não pretendemos aqui dizer que o que estamos pensando é melhor que outra coisa. Não, o que estamos pensando, que não aparece ali ainda, é apenas uma alternativa possível. Né? E isso não quer dizer, né, que o que você pensa, o que você defende, como você concebe, não seja uma alternativa possível. Também é uma alternativa possível. Então a ideia é bem essa. Né? Foi esse o teor da nossa fala pela manhã, né, onde a gente foi apresentando algumas ideias, tentando fazer algumas articulações. Eu gostaria também que fosse esse à tarde. Né? E aí, o nosso plano de trabalho é tentar situar um pouquinho as propostas existentes da educação física. Num segundo momento, apresentar os fundamentos teórico-metodológicos do que a gente vem, né, encontrando na literatura como perspectiva, proposta, currículo cultural. E em seguida apresentar alguns exemplos de prática. Né? Hoje pela manhã a gente conseguiu mostrar 2 trabalhos diferentes, né? Feitos em 2 escolas municipais, uma escola estadual e uma escola municipal, mas com características distintas. Então, pensando nessa nossa organização, eu começo tentando situar isto que nós estamos vivendo agora ao longo do tempo. Né? Então, na lâmina lá vocês vão perceber depois 3 momentos distintos. Nós tivemos um momento que no nosso país nós entendemos que durou até aproximadamente os anos 30, e aí nós vamos tentar fazer uma linha de raciocínio tentando situar a sociedade, depois a escola e por último a educação física. Depois nós temos um outro momento, né, também muito grande, muito importante, que começa, né, lá entre os anos 30 e os anos 40 e vai até os anos 90, e também tem um outro desenho social, uma outra, né, demanda para a escola e também uma outra demanda para a educação física. E agora um terceiro momento que nós entenderíamos que começa em algum momento dos anos 90, né? Alguns autores vão dizer que começa em 1993, né, com a criação da internet, e de lá para cá nós estamos vivendo esse terceiro desenho social. Tudo bem? Outros autores, vocês verão que eles vão, né, desenhar isso de outras maneiras. A gente adotou essa por ser uma maneira, vamos dizer assim, mais clássica. Né? Nós estamos dividindo basicamente em sociedade moderna e sociedade pós-moderna. No Brasil, essa sociedade moderna ela teve 2 caras. Né? Aquela que a gente está chamando de primeiro momento, nós estamos pensando numa sociedade do ponto de vista, né, da metáfora, uma sociedade de castas. Né? Então, o que é uma sociedade de castas? Você tem um pequeno núcleo, né, um pequeno grupo que diz como as coisas devem funcionar, e você tem um grande grupo onde eu acomodaria, né, a maioria dos nossos antepassados que trabalha, né, para sustentar aquele grupo que está lá em cima. Obviamente isso atravessa o Brasil colônia, vocês sabem muito bem, e depois mesmo o Brasil entrando na República, ele vai, né, reproduzir uma série de práticas. Brasil Império, Brasil República Velha vai reproduzir uma série de práticas. Uma delas, talvez aquela que nós estudamos melhor, foi aquele coronelismo. Né? Não vamos ficar aqui aprofundando, mas só para a gente lembrar, né, como poucas pessoas controlavam a vontade da maioria, né? Como poucas pessoas controlavam o voto da maioria, como poucas pessoas controlavam, né, a direção política que aquele país, que aquela nação, naquele momento histórico tinha. A grande questão é que a escola ela foi inventada por esse grupo. E a escola foi inventada por esse grupo justamente para cultuar um modo de ver, né, o mundo que aquele grupo possuía. E a escola reproduzia em si práticas que tendiam a compartilhar o que aquele grupo chamava de cultura iluminista ou cultura clássica e que fazia o possível para que fosse a forma correta de ser e estar.
Uma característica interessante é que não havia relação nenhuma entre aquilo que a escola fazia e a vida real, porque eram coisas descoladas. E coisas como, por exemplo, o trabalho, né, ou os problemas sociais nem passavam perto da escola. A escola é uma instituição muito restrita, né, que poucas pessoas acediam, principalmente permaneciam, né, poucas pessoas acediam, e que essa escola se dedicava o tempo inteiro, né, a cultivar, a cultuar um tipo de pensamento, tá? Como vocês já viram, né, iluminista, clássico e coisas do estilo. E é nessa escola que aparece, né, algo que hoje a gente pode chamar de uma educação corporal, de uma educação física, vamos dizer assim, no sentido físico da palavra. Essa escola, ela cultivava uma forma de ensinar baseada na transmissão dos conhecimentos, que certamente vocês já leram, já estudaram, chamada pedagogia tradicional. Ela tinha uma vertente religiosa e uma vertente laica, mas não vem aqui o caso de ficar discutindo. Então, assim, olha, havia alguém lá que possuía os conhecimentos e havia alguém que, mesmo partilhando daquela cultura, chegava lá para se apropriar daqueles conhecimentos. É nesse sentido que os métodos ginásticos que haviam se proliferado na Europa continental, eles foram transplantados para a escola. Então nós temos, vamos pensar no Brasil, nos anos 20, vamos pensar no Brasil, 1910, né, uma pequena parcela na escola, quase todos meninos, para quem não sabe, fazendo parênteses, né, quase todos meninos, os pais que queriam matricular suas filhas, gente, estamos falando gente, né, da elite. Os pais que queriam matricular suas filhas, às vezes eles subornavam os professores, para que os professores, que eram todos homens, aceitassem meninas matriculadas. Para a gente ver como as coisas, né, eram de um outro jeito. Né? Estou falando aqui da rede estadual, aqui de São Paulo, né? Estou falando disso. Né? Pois bem, e aí é ali que a gente vai implantar a ginástica. Nessa escola, vocês sabem, em algum momento da segunda metade do século XIX, a gente começa a disseminar. Né? Rui Barbosa é uma figura importante nesse processo, todo mundo já sabe dessa história. Pois bem, só que a ginástica, ela estava, por sua vez, sintonizada com a pedagogia maior, né, com a pedagogia tradicional, e ela também estava sintonizada com aquele modelo de sociedade. Nós éramos uma sociedade agrário-exportadora, com uma grande parcela da população vivendo no campo, e que, à medida em que o Brasil vai sofrendo mudanças sociais, essa população começa a migrar para os centros urbanos. E aí nós começamos a enfrentar nos centros urbanos uma série de mazelas, né, por falta de saneamento, por falta de condições de higiene, e aí vocês têm a instituição médica, né, como uma instituição que vai pautar o que a gente tem que fazer com o corpo das crianças na escola. Desde correções ortopédicas, né, que era uma das funções da ginástica, até o processo de higienização. Tudo bem? Nada de novo. Né? Bom, tem uma coisa positiva a apresentar isso para vocês. Ninguém nesta sala teve aulas tradicionais desse modo, e ninguém nesta sala é professor tradicional. Isso parece que ficou lá atrás para a gente. Mas, em algumas propostas contemporâneas, alguns dos princípios dessa visão que eu acabei agora de descrever, gente, com as minhas limitações, né, alguns dos princípios parece que ressurgem. Né, lá nos anos 90, parece que voltam algumas coisas que depois a gente chega lá. Então, esse primeiro momento, uma sociedade em castas, sem ligação entre elas, uma escola com uma pedagogia tradicional e uma educação física baseada na ginástica. Vem a Primeira Guerra, vocês vão lembrar que lá nos anos 30, Getúlio Vargas, né, faz aquela coisa que nós paulistas não apreciamos muito, né? Getúlio Vargas toma o poder, e aí ele fica um longo, né, tempo no poder, e é durante o governo Vargas que nós fazemos uma série de transformações sociais. Né? E aí a educação física vai sofrer uma grande mudança. Vocês sabem que a educação física, inicialmente, ela vai se revestir do discurso nacionalista, e nós vamos continuar trabalhando com ginástica, mas dessa vez para constituir um cidadão, constituir um corpo, né, disciplinado, com o objetivo, principalmente, de representar a nação. Vai colocar que pifou, desculpa. Nossa! Bom, tudo bem. Acontece. Se vocês lembrarem, o Gabinário, os Carlos Prestes, etc., no fim da guerra, Vargas estava de outro lado. Né? Com aquela habilidade política que lhe era peculiar, vocês sabiam, vocês sabiam que São Paulo é o estado da federação com o menor número de praças e ruas em homenagens a Getúlio Vargas? Sabem disso? Nós aqui de São Paulo não gostamos muito dessa figura. Né? Hã?
Ainda vai diminuir, porque há campanhas para a gente acabar com o nome dos ditadores. Você sabe disso, né? Tirar das escolas, das praças, das ruas. Né? Bom, por aí vai. E aí acontece uma coisa interessante. Todo mundo só se lembra, né? Infelizmente, as pessoas só se lembram do que aconteceu com o Palestra Itália. Né? Todo mundo só se lembra disso. Mas, gente, não foram só os italianos que foram perseguidos aqui no nosso estado, não, viu, pessoal? Tá? Os alemães também foram, né? E o Germânia, que era um clube alemão muito importante, foi também obrigado a mudar de nome. E agora o Germânia se chama? Não, Germânia. Pinheiros. Pinheiros é o antigo Germânia. Agora, estudos que vêm mostrando que a população japonesa, aqui em São Paulo na época, a população nipônica, foi toda, né, retirada e foi trancafiada em campos de concentração. Existiam campos de concentração aqui no Brasil. É só para a gente lembrar como essas coisas são. Ora, se vocês lembrarem lá do que nós estudamos lá na História da Educação Física, vocês vão lembrar que a ginástica era uma criação da Europa continental e ela tinha uma grande influência do método francês, do método sueco e do método alemão. Lembram disso? Então a ginástica passou a ser vista, né, lá nos anos 40, como alguma coisa retrógrada, antiga, que não combinava com essa nova sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade foi se transformando. A sociedade deixou de ser uma sociedade de castas e foi, com a industrialização, foi se transformando em uma sociedade de classes. Gente, as formas de proceder numa sociedade de classes são um pouco diferentes daquelas formas de proceder numa sociedade de castas. Numa sociedade de classes, a gente vai lentamente convencendo as pessoas que estão nas camadas mais humildes que se elas se esforçarem, se elas se dedicarem, se elas trabalharem muito, elas podem ascender profissionalmente, ascender socialmente. Nós somos, eu estou pensando, a maioria de nós nesta sala, eu posso ser o primeiro da fila, nós somos exatamente representantes desse grupo. Né? Ora bem, né, vocês sabem que a maioria dos nossos pais aqui nesta sala não teve a oportunidade de fazer o percurso escolar até o fim, como nós tivemos. Né? Então, muitos de nós aqui somos filhos de pais que não foram à universidade. E olha o que os nossos pais fizeram conosco. Eles nos convenceram a estudar. Né? Eles foram forçando, para que a gente fosse à escola. A gente inventava que dava com dor de cabeça, com dor de barriga, com febre. Não, vai para a escola. Cobravam os boletins, fizeram o possível que a gente estudasse. E não é verdade que isso deu certo. Nós fomos lá, estudamos, e aí nós conseguimos nos alocar, né, em um outro lugar social, um pouquinho diferente dos nossos pais. Os meus pais tiveram uma formação bastante restrita, né, uma formação que a gente chamaria hoje, né, de um primário, e eles fizeram o possível para que os filhos, né, fossem para a escola, e aí, claro, se beneficiaram desse processo. Né, os filhos, uma vez formados, no momento em que eles vão para o mercado de trabalho, eles vão em um outro lugar. Tudo bem? Isso que é, gente, a sociedade de classes. Bom, agora que muda aqui. Por favor. Se puder. Bom, aqui o nosso plano, né? Em seguida, mais uma. Em seguida o que a gente está conversando. Nós estamos exatamente aqui. Né? Estamos aqui no segundo momento. Uma sociedade de castas, uma sociedade de classes. E aí, gente, à medida em que nós vamos avançando, né, para uma sociedade urbanizada, industrializada, nós precisamos também usar os serviços da escola de uma outra forma. Se num primeiro momento a escola fazia pouca diferença, porque afinal de contas, né, para exercer tarefas de baixa complexidade, a escolarização não era tão importante assim, num segundo momento, para trabalhar na indústria, você já precisa de um povo mais escolarizado. E aí nós vamos ver o Brasil, né, a partir dos anos 45, basicamente nos anos 50, fazer um grande investimento na escolarização da população. Os sistemas de ensino se ampliam e nós vamos cada vez mais incorporando mais gente num movimento de crescimento que dura até a metade dos anos 90. Nós vamos enfiando cada vez mais gente na escola, cada vez mais gente, e hoje nós temos quase, né, a totalidade das crianças em idade escolar, né, as crianças até os 14, 15 anos, temos quase a totalidade na escola, né, temos cerca de 97%. No atual ensino médio nós temos uma evasão grande, mas até o ensino fundamental a gente tem atendido muita gente. Bom, não do jeito que a gente queria, nem do jeito que eles merecem, mas a gente tem feito força para isso. A novidade na história é que não dava mais para continuar com aquela pedagogia tradicional que caracterizou o momento anterior. Nós precisávamos de uma outra pedagogia. Nós fomos abandonando, nós escola, nós sociedade, né, gente? Nós fomos abandonando
aquela filosofia que dava base para a pedagogia anterior, e nós vamos incorporando aquela ciência que no final do século XIX, no começo do século XX, se apresentava como uma ciência interessante para fundamentar o trabalho. A psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem. E aí surgiram experiências interessantes nos Estados Unidos, com Dewey, na Itália, com Montessori, na França, com Freinet, na Bélgica, com de Crowley. Essas pessoas que começaram a defender uma nova maneira de organizar a escola e organizar o processo de ensino. Elas diziam, não mais centrado no conhecimento, na cultura illuminista, né, na cultura clássica, mas agora vamos fazer um trabalho centrado no aluno. E aí, gente, nós nos apoderamos de práticas pedagógicas que colocavam a criança, o sujeito da aprendizagem, colocavam no centro do processo. É fazendo que a criança aprende. É importante fazer para aprender. É por isso que a maioria de nós aqui na escola plantou pé de feijão lá no algodão. A maioria fez isso, muita gente aqui fez isso. Aprendemos matemática, mexendo com ábaco, mexendo com tampinha de garrafa, mexendo com Nós começamos a fazer excursão, alguns professores desenvolviam com a gente projetos de várias maneiras. Todas essas práticas foram herdadas da escola nova. Então esse movimento chamado escolanovismo, esse movimento ele foi responsável por uma mudança de posição da escola e uma valorização da ação do aluno no processo de aprendizagem. Bom, e como isso ficou na educação física? Aquela ginástica tinha a ver com uma sociedade tradicional, com uma sociedade de castas, com uma pedagogia tradicional, com uma sociedade de castas. Aquela ginástica não condizia com essa sociedade que vinha se industrializando. Além disso, a ginástica era uma das marcas, gente, dos países que perderam. A ginástica era uma das marcas, da cultura alemã. Como é que nós vamos continuar com isso aqui no Brasil? E aí, o Brasil, graças a uma série de acordos que fez com os países aliados, com os países que venceram, o Brasil também incorporou uma tecnologia educacional e nesse pacote veio o ensino esportivo. É tão interessante, gente, eu não estou falando do jeito que a gente aborda o esporte hoje, estou falando daquele momento ali. É tão interessante porque nós vamos, se vocês retomarem a história dos currículos das faculdades de educação física, o esporte vai entrar como matéria na Faculdade de Educação Física em 1945, ou seja, quando acaba a guerra, quando o clima já era dos vencedores para um lado, dos perdedores para o outro lado, é que o esporte vai entrar como uma experiência importante na constituição do caráter dos alunos, e não na construção de um certo corpo. A ideia, há uma autora de Educação Física, que tem no meu entendimento, tem uma leitura interessante, a Meili Linhares, que ela vai dizer, olha, que o papel do esporte nesse início era a construção da moral da população. Então, o Brasil como uma nação que vinha se estabelecendo no cenário internacional, o Brasil como uma nação que tinha contribuído com a sociedade industrial, e aí a gente precisava de uma outra educação corporal. Foi mais ou menos isso, pelo menos no nosso olhar. Mas, gente, nada como um dia depois do outro, e agora estamos chegando bem perto aqui da gente. Vocês vão lembrar que após a Segunda Guerra, o mundo, o globo seria dividido em dois grandes blocos, os blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, socialista, conforme a leitura, liderado pela antiga União Soviética. Lembra? E aconteceu uma cena engraçada chamada Guerra Fria, que foi representada em muitos e muitos e muitos filmes. Isso que eu estou falando nesse minuto agora está num livro chamado História das Ideias Pedagógicas, do Saviano. Então estou me inspirando nele lá para conversar nesse momento aqui. E lá ele vai descrever uma coisa bem interessante. Os Estados Unidos, eles tinham se apropriado do escolanovismo. Porque, gente, tem tudo a ver, se vocês conhecerem, lembrarem das ideias de Dewey, que é um ideólogo importante do escolanovismo, tem tudo a ver com o modelo de sociedade que eles tinham. Então, Dewey vai criar umas coisas assim. Se você quer uma sociedade democrática, você precisa ensinar a democracia na escola. Então, Dewey vai criar as rodas de conversa, as assembleias dos alunos, os alunos participando do processo de ensino, outro raciocínio. Só que, com a Guerra Fria, e vocês vão lembrar que houve um jornalista importante, um astronauta importante, que falou, a Terra é azul. Lembra disso? Quem foi essa pessoa? A Terra é azul.
Primeiro eles mandaram a Laika. Lembram da Laika? Depois eles mandaram Yuri Gagarin. Yuri Gagarin foi o primeiro, pelo que se sabe, né, foi o primeiro homem a entrar em órbita e voltar. Foi ele que falou, olha, a Terra é azul. Gente, isso caiu como uma pedra na sociedade norte-americana, né, porque afinal de contas isso mostrou que os soviéticos estavam ganhando a corrida espacial. Se você hoje tem um celular no bolso, gente, ou coisa do estilo, ou se você tem internet na sua casa, ou agora aqui que a gente tem internet, tudo isso só se deve a esse grande conflito. Eles sabiam muito bem que quem dominasse o espaço iria dominar os meios de comunicação. Vou fazer um parênteses. Alguém aqui, que é da rede estadual, já deve ter assistido aquelas videoconferências da rede estadual. Vocês devem perceber que às vezes você vai lá para o seu lugar, para a sua DE, ou na escola onde vai ser transmitido, e você fica esperando o tempo do satélite. Alguém já viu isso? Você vai lá e fica esperando o satélite, né? Gente, o minuto do satélite é caríssimo. Mas olha que coisa louca. Graças ao satélite, a gente consegue, faz uma transmissão da Secretaria de Educação, e aí o pessoal de Bauru, de Santos, de São Vicente, de Itanhaém, gente, do estado inteiro, né, acessa ao mesmo tempo aquela informação, tudo bem? Na Copa de 62 era o seguinte, acabava o jogo, os caras pegavam o tape, levavam para o aeroporto, aí o avião vinha para o Rio de Janeiro, e aí eles transmitiam daqui. Era assim em 62, né? E nós já tínhamos TV no Brasil dos anos 50. Então, para a gente perceber como é que foi importante, isso que a gente chama de Guerra Fria, que também era guerra espacial, por aí vai. Pois bem, quando isso acontece, adivinha, né, em quem a sociedade americana colocou a culpa? Em quem a sociedade coloca a culpa sempre, gente? Em quem, professores? Em quem? Na gente, não é? Claro, vocês não estão... As meninas estão engravidando muito cedo. O que a gente faz? Coloca orientação sexual na escola. As pessoas não sabem... Os empresários falam, está saindo uma mão de obra que não está bem qualificada. O que a gente faz? Coloca coisa na escola, né? Neste momento, há mais de 400 projetos de lei circulando no Congresso, que são propostas de mudança dos currículos. Ou seja, sempre tem gente mexendo no currículo, sempre tem gente achando, né, que precisa colocar alguma coisa para formar essa pessoa. Essa é a nossa luta. Isso também acontece fora do Brasil. E aconteceu nesse momento, e eles, né, o que equivale ao Ministério da Educação norte-americano, o que eles fizeram? Eles contrataram serviços de Jerome Brunner, da equipe de psicólogos da Universidade de Harvard, né? E aí eles tiveram uma grande ideia. O que eles fizeram? Eles retomaram um trabalho de um cidadão chamado Franklin Bobb, que tinha escrito em 1918 um livro chamado O Currículo. E também pegaram um trabalho de uma pessoa chamada Ralph Tyler, que tinha escrito em 1949 um livro chamado Princípios Básicos do Currículo. Esses dois autores, eles propunham que o processo de ensino copiasse o modelo industrial, que as ações fossem fragmentadas, cada pessoa responsável por um certo setor, cada setor fazendo bem a sua parte para que o resultado fosse eficaz. O que eles fizeram? Eles colocaram o conhecimento científico como uma meta a ser alcançada. Pegaram um pouquinho desse conhecimento científico e colocaram na primeira série, um outro pouquinho na segunda, outro pouquinho na terceira, e foram assim espalhando no currículo, falando lá antes da LDB. E aí, caberia a cada professor, sabendo aquele conteúdo, caberia a cada professor fazer a melhor aula possível, a aula mais interessante possível, a aula mais atraente possível, a aula com método e com a técnica mais, né, apropriados para que as crianças aprendessem aquilo lá. Gente, e foi isso que foi feito, né? Então, se vocês folhearem, né, esse livro, Princípios Básicos do Currículo, vocês verão que o que eles propõem lá é uma organização do ensino baseada em objetivos, conteúdos, métodos e formas de avaliação. Aquele famoso planejamento ou plano de joguinho, que muita gente aqui fez. Tem gente aqui, né, eu conheço de outros carnavais, tem gente aqui que na faculdade teve aula e na faculdade aprendeu uma lista de verbos para fazer o plano de ensino, né? Comigo aconteceu isso. Em 86 eu dava aula na rede estadual. Eu fiz vários cursos de planejamento, né, lá na antiga SEMP, lá na João Ramalho, onde me ensinaram como fazer plano anual, plano bimestral e plano de aula. E uma coisa era coerente com a outra, que era coerente com a outra. Era assim, gente. O que ensinar, né, como ensinar, né, ou seja, era... E nós nos reuníamos, assim, professores como vocês, todos nós, assim, professores de educação física, e nós ficávamos discutindo a atividade a ser dada.
Ninguém questionava o conteúdo era aquele. Agora, qual era a melhor maneira de ensinar aquele conteúdo? A gente trocava ideias de atividades, de tal maneira que a gente fosse alcançando aqueles objetivos previstos. É por isso que tem aulas previstas e aulas dadas, é por isso que tem diário de classe, ou seja, gente, um monte de coisas, né, que não vem aqui o caso agora discutir. Mas, se a escola nova, né, propunha o centro do processo na criança, no aluno, essa outra possibilidade, essa outra maneira de organizar o conhecimento, colocava o centro do processo no método de ensino, na técnica de ensino. Nós nos transformamos em pessoas que aprendiam, dominavam várias maneiras de ensinar para dar conta do processo. O nome dessa proposta pedagógica é tecnicismo educacional. Então, olha que coisa mais interessante. Em 1980, um grupo de professores de educação física que estão vivos, né? O professor Dante de Rose, o Giordano, etc., eles publicam um livro, Amarelo e Vermelho, que na época foi publicado pela EPU, a capa era só amarela, chamada Educação Física, da pré-escola à universidade. E esse livro trazia vários planos de ensino, Eu fui um professor que eu olhei muito, que me inspirei muito e que organizei meus planos de ensino assim. Lá eles propunham assim, gente, que no primeiro, né, primeira, quarta série, nós deveríamos, na época, né, nós deveríamos trabalhar as habilidades motoras fundamentais. Então, se você olhasse as minhas aulas, as aulas eram organizadas, desculpa falar umas coisas bem velhas, tá? As aulas eram organizadas através de contestes, lembra disso? Quem é capaz de, né? Então a gente lançava desafios e as crianças tinham que se deslocar batendo a bola para lá, jogar a bola para cima, bater palma e segurar, bater a bola, girar e se pegar de novo. Lembra dessas coisas, né? Então a gente ia fazendo todo esse trabalho de primeira a quarta série, depois de quinta e oitava série a gente fazia iniciação esportiva e depois do ensino médio a gente trabalhava com especialização esportiva. Então lá, se na quinta e oitava série a gente fragmentava e ensinava, né, o arremesso, né, do basquete, o arremesso do handebol, se a gente ensinava o chute do futebol, se a gente ensinava o saque e a cortada do voleibol, lá no ensino médio, no antigo colegial, a gente ensinava o rodízio, né, o sistema, a gente ensinava a marcação zona, marcação individual. Então a gente levava em conta que aquilo havia sido trabalhado. Gente, era dessa maneira. Há uma proposta estadual de 1992 que é essa, é isso que eu estou falando agora, exatamente isso que eu estou contando. Então já foi assim, né? A gente já pensou assim, a gente já fez esse tipo de coisa. Pois bem, isso se encaixa aqui. Só que tem uma novidade nesse processo. Em 1988, Gotani, Manuel, Cocobum e Proença publicam aquele livro, Educação Física Escolar, Fundamentos de Abordagem Desenvolvimentista. Em 89, o João Batista Freire publica aquele livro, Educação do Corpo Inteiro. Gente, todos nós que estávamos na escola, nós tivemos um impacto, porque quem nós éramos? Pessoas que ensinávamos bem o esporte. Quando a gente começou a ler aquelas coisas, a gente falou, nossa, agora tem fundamento, agora eu sei o meu papel na escola. Então, olha lá, aqueles livros diziam que a nossa função, né, o livro do desenvolvimentista dizia que a nossa função era ampliar o repertório motor, né, promover o desenvolvimento motor, para que essa pessoa pudesse se inserir motoramente falando na sociedade. E nessa proposta, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo social são paralelos nesse processo de aprendizagem. Eles vão usar Piaget, vão usar Rita Lara, vão usar Bloom, né, que serão os teóricos daquele momento. E se você observa o texto lá do João Batista Freire, ambos os textos também fundamentaram as propostas estaduais paulistas, né, cada um no seu tempo. Se você pegar o texto de João Freire, também é a mesma coisa. Aqui tem um capítulo lá de motricidade, um capítulo lá de sociabilidade, um capítulo lá de afetividade. E o penúltimo capítulo desse livro, ele discute a contribuição da disciplina, da educação física para as outras disciplinas. Gente, há vários exemplos lá nesse livro de jogos, por exemplo, a amarelinha, que a criança, ao fazer a amarelinha, ela vai aprender a noção de matemática, a noção de espaço. Então você tem, olha que coisa interessante, você tem, no meio deste desenho social, uma sociedade de classes, você vê duas propostas de educação física, que elas aparecem para que nós pudéssemos formar sujeitos desenvolvimentalmente completos. Então, há sim nessas propostas uma certa concepção, uma certa meta, um certo ideal, né? Ela é teleológica, ela tem um ideal de formação de um certo tipo de pessoa. Que nós, agora, né, mais de 20 anos depois, nós entendemos, gente, que está sintonizado com esse momento que nós vivíamos.
Porque, afinal de contas, a escola tinha feito um grande acordo com o mercado de trabalho, com a sociedade, de formar pessoas para essa inserção social. Tudo bem? Guarda um pouquinho essa ideia, estamos ainda no segundo momento. E acontece uma coisa bem interessante nesse segundo momento, né, que foi um período de muitas mudanças na história. O biquíni, a pílula, a guerra do Vietnã. Gente, começam a aparecer os movimentos de estudantes em 68, o Brasil passa por um período de redemocratização, não só o Brasil, como vários países da América Latina vão se redemocratizando, e aí algumas pessoas na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil começam a olhar para essa escola, começam a olhar para essa sociedade e começam a fazer denúncias para essa escola e para essa sociedade. E aí nós vamos ver, né, denúncias do tipo: essa escola, ao se organizar dessa maneira, ela só promete a ascensão social, mas na verdade ela reproduz a desigualdade social. Então eu já contei a minha história, eu já falei para vocês que eu sou uma dessas pessoas, assim como muitos de vocês, que fomos beneficiados pela escola. Só que a história estava pela metade. Quando eu entrei no primeiro ano, na antiga primeira série, gente, eu estudei na primeira série P de pato. P. Fiquei na mesma escola até a oitava série. Quando eu cheguei na oitava série, eu estudei na oitava série C de casa. Você vai falar: nossa, como você melhorou? Você saiu da P e foi para C. Quando eu cheguei na oitava série, gente, não tinha oitava D, oitava E, oitava F, oitava G. Tinha um monte de primeira série, depois tinha um monte de segunda série, ia diminuindo. Quando chegava na oitava série, tinha meia dúzia de 3 ou 4. Aí eu pergunto: cadê meus amigos? Cadê aquela galera que entrou comigo na primeira série? Gente, foi ficando pelo caminho. Então, é isso que essas pessoas, né, começam a estudar. Elas vão se fundamentar no materialismo dialético Bourdieu, Passeron, Bodes e Gentes, Luiz Althusser, né, Paulo Freire, uma filosofia hegeliana, mas eles vão se fundamentar no materialismo dialético, basicamente, e vão analisar a escola enquanto instituição que vai reproduzindo a desigualdade. E aí, na boa, né, falando assim em português claro, quem que vocês acham que tem mais chance de passar no vestibular? Um menino que estuda de manhã na rede estadual ou um menino que estuda à noite na rede estadual? De manhã, tem mais aulas. Né? Então, a própria rede assume que o moleque que vai de manhã, gente, ele tem uma carga horária maior, né, que o moleque que vai à noite. Então, o que vai à noite é punido duplamente. Né? Primeiro porque tem que trabalhar, e porque tem uma quantidade de horas e de experiências um pouco mais reduzida que os outros. Para começar pelas próprias aulas de educação física, né? Para a gente perceber como essas coisas, como os sistemas vão validando isso. Embora esses autores que eu acabei de mencionar, eles tenham estudado a escola, esta escola, né, da sociedade de classes, da sociedade capitalista, embora eles tenham estudado em outro tempo, muitas das coisas que eles perceberam lá, a gente pode pensar hoje. Uma coisa genial que eles perceberam foi o seguinte: as camadas mais humildes, gente, isso é verdade hoje, né? As camadas mais humildes têm uma escolarização mais reduzida. Só que eles ficam na escola o tempo suficiente apenas para aprender a obedecer. Porque quando você está pouco tempo na escola, a professora diz onde você tem que ficar, a professora faz chamada, né? Tem lá a distribuição das crianças na sala, né? Tem uma série de práticas que é uma prática de heteronomia, né? De reforçar a obediência das crianças. À medida que você vai ficando e chega até a universidade, cada vez mais você tem práticas de autonomia. Né? Na universidade, mas assim, é o ápice disso. Né? Acontece uma autonomia tão engraçada na universidade que às vezes tem mais gente na lista do que na sala de aula. É incrível, né? Não sei, nós ganhamos o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente chega na universidade. É isso, a gente não cobra uniforme, a gente não enche o saco das crianças, das pessoas, né? Na universidade, cada um faz o seu jeito. Então, olha, só que você só vai ter essa experiência se você chegar lá. Para chegar lá, você vai passando, né, por etapas anteriores. O que esse pessoal descobriu? Que com essa lógica, a gente vai ensinando as pessoas que ficam pouco tempo a obedecer. E a gente vai ensinando as pessoas que ficam mais tempo a tomar decisões. É uma lógica diferente. Uma outra coisa que esses autores discutiram é que o conteúdo predominante naquela escola era o conteúdo que era extraído da cultura de elite, da cultura dominante. Então, as crianças que chegavam na escola com pouca experiência nesses conhecimentos, elas tendiam a fracassar. E as crianças que chegavam na escola com mais experiência nesses conhecimentos, elas tendiam,
Nós tivemos no Brasil muitos estudiosos disso, né, gente? Aqui no Brasil, há uma professora importante chamada Maria Souza Pato, que estudou fracasso escolar. E uma das conclusões interessantes que ela chegou lá nos anos 80 sobre o fracasso escolar é que o fracasso escolar, gente, ele tinha contexto social e grupo étnico, né? Meninos negros e das camadas populares, a tendência de reprovar era gigante, né? Ou seja, a tendência de fracasso até do ponto de vista da expectativa dos professores, né? Trabalhos feitos com professores mostraram que os professores desenvolviam aquilo que ficou conhecido como profecia autorrealizadora, né? Ou seja, o professor, em função da condição da criança, o professor já previa qual era o destino final da criança, se ele ia aprender, não aprender, se ele ia passar, não ia passar. Mas isso, gente, ficou lá nos anos 80, nós estamos agora num outro momento, né? Então, nos anos 80, esse segundo momento, nós tivemos o escolanovismo e o esporte, e nós tivemos também o tecnicismo educacional e a perspectiva desenvolvimentista e psicomotora. Só que esses estudos críticos, que a gente acabou de dizer, né, esses estudos que foram analisando a escola, eles tiveram um reflexo muito grande no Brasil, né? Por quê? No Brasil, duas pessoas interessantes, Dermeval Saviani e José Carlos Libânio, eles vão fazer uma proposta pedagógica a partir dessas ideias. E eles vão propor a pedagogia histórico-crítica ou a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Ou seja, eles vão defender que para as camadas populares a gente precisa ensinar conhecimento científico, mas ajudá-los a analisar criticamente aquele conhecimento e analisar criticamente a realidade que vivem. Paulo Freire, que é um desses autores, também vai defender, né, que a escola proporcione, que a experiência educacional, né, não só a escola, mas proporcione uma leitura da realidade, para que a gente possa, gente, com base no conhecimento científico, voltar para a realidade e transformar a realidade. Em termos de educação física, isso gerou duas propostas que vocês conhecem bem. A crítica superadora e a crítica emancipatória, né? Ou seja, se você pegar com calma, né, e ler aquela obra e ver a proposta deles, o que eles dizem? Nós vamos trabalhar, né, com as práticas corporais, essas que estão consagradas, né, as brincadeiras, lutas, esportes, né? Eles não falam lutas, eles falam lá capoeira, né? Capoeira, ginástica, né, e brincadeira. Vamos trabalhar com essas práticas, mas ajudando as crianças a fazerem uma leitura desses temas na sociedade mais ampla, porque aí a gente empodera as crianças para que elas transformem, né, a sociedade a partir desses conhecimentos. É mais ou menos isso. Então, gente, eu classificaria tanto a proposta, né, esportivista, que não é mais o nosso caso, mas a proposta desenvolvimentista, a proposta psicomotora e a proposta crítica, né, da educação e da educação física, eu colocaria nesse contexto. Só que este contexto, como eu já tinha dito antes, né, gente, o primeiro e o segundo momento, da sociedade de castas ou da sociedade de classes, nós estamos num momento que alguns autores chamam de modernidade, né? A modernidade, o que é? Né? Nós, nessa divisão, né, nós tivemos a antiguidade, a idade média e a modernidade. Enquanto o feudalismo, né, era, vamos supor assim, um sistema predominante na idade média, nós temos a modernidade, nós temos o capitalismo. O liberalismo, como dizem alguns autores. E nessa lógica, né, nós tivemos a escola, uma escola de uma certa maneira. E nessa lógica nós tivemos uma educação física de uma certa maneira. Um dos elementos centrais da modernidade é o conhecimento científico, que é a nossa geração, né? Se você tem remédio na sua bolsa, como eu tenho, né? Se você tem lá uma necessaire, lá no seu criado mudo, lá no gabinete do seu banheiro, com alguns remédios, você está entre as pessoas que acreditam, né, que o conhecimento científico pode tornar a nossa vida um pouco melhor. E para que ninguém fique bravo comigo, se agora ali tem um arzinho condicionado, né, que deixa o ambiente melhorzinho, e se eu posso falar isso aqui, é porque a modernidade, né, deixou suas marcas. Entenderam, gente? Alguém investigou, alguém produziu, alguém fez do método científico alguma coisa útil para que a gente, né, pudesse usar a eletricidade, para que a gente pudesse usar a energia elétrica, para que a gente pudesse se comunicar, tudo bem. Então, não é uma crítica a isso, tá vendo? Bom, só que o tempo vai passando e, como eu disse, lá nos anos 90, algumas coisas diferentes começam a aparecer. E eu vou fazer uma fala aqui para a gente, né, não achar que a gente foi uma coisa distante, né, sonhadora, né? Recentemente, numa conversa com professores, uma professora falou que ela teria como proposta organizar a sala de aula conforme o mapa astral das crianças, né? Porque se a gente fizesse isso,
essas crianças, né, haveria mais consenso entre as crianças, etc. Eu já vi algumas pessoas rindo e se mexendo, né? Então, olha lá. Gente, isso que é genial. Uma pessoa que passou por uma universidade, passou por um ensino superior, defende isso. Se a gente for olhar os TCCs, né, que muitos de nós escrevemos lá quando estávamos na faculdade ou na pós-graduação, né, as dissertações, teses, etc., você vai ver que a gente vai lá e agradece também a Deus. Pô, mas que coisa estranha. Quando o seu filhinho, quando a sua filhinha ficou muito doente, gente, muito doente, né, quando acontece essa tristeza nas nossas vidas, no primeiro momento a gente corre para o médico. Nós somos isso, você corre para o médico, faz o tratamento. Daqui a pouco alguém vem e fala assim, puxa, mas tem esse chazinho, né? Ou tem esse aqui. Gente, na reta final a gente vai até para benzer a criança. Né? Então, gente, nós que somos do esporte, né? Observa como convive no esporte a superstição e o conhecimento científico. Né? De um lado para o outro, puxando para um lado, puxando para o outro. Então é isso. Uma das marcas da pós-modernidade, gente, é que o status do discurso científico está abalado, né? Ou seja, as grandes promessas, né, que estão na Bíblia, as grandes promessas da ciência, as grandes promessas, né, das narrativas todas centrais, ela passa a conviver com outras lógicas, né? Para a gente perceber, nós ainda mais, né, eu conheço mais, né, mais a nossa realidade, eu só vivi aqui, nunca morei fora, então para a gente perceber como a gente opera, né? Às vezes nós somos de formação uma certa religião, mas a nossa convivência com outras pessoas, com outras falas, com outras ideias, faz com que a gente misture na nossa fé, a gente misture elementos de várias religiões na mesma pessoa. Né? Nós aqui, às vezes, fazemos isso. Então, é mais ou menos isso que a pós-modernidade vem provocando. Né? A pós-modernidade, que é o que está na ementa da nossa apresentação hoje, né? A pós-modernidade, ela tem abalado algumas das certezas da modernidade. Uma delas é, estuda, trabalha, se dedica que você vai ter um lugar melhor. Todo mundo aqui conhece pessoas que fizeram faculdade, fizeram ensino superior e trabalham em outras coisas, que não tem nada a ver com aquilo. Né? E se vocês prestarem um pouco de atenção em alguns filmes americanos que passam, a coisa mais comum nos Estados Unidos é isso. As pessoas fazem faculdade de uma coisa, mas trabalham de outra. É claro que nós ainda estamos numa sociedade em que quem faz faculdade ainda é remunerado de um pouquinho melhor do que os outros. Mas, gente, com o passar do tempo, isso tudo vai... Então, esse lugar, né, que a gente atribuiu para a escola, para a formação de mão de obra qualificada, esse lugar da escola, como instituição que iria transmitir o conhecimento, gente, esse lugar está sofrendo abalos. Quem aqui, né, conhece, trabalha na rede, vê as coisas, etc., e está prestando atenção nas coisas, já deve ter percebido uma questão interessante. Às vezes o seu aluno lá, que você sabe, né, que os pais têm uma condição familiar, financeira, um pouquinho mais humilde que a sua, às vezes o seu aluno tem um tênis mais caro que o seu. Às vezes ele tem um aparelho, né, um iPad, né, mais caro que o seu. Ora, gente, essa é uma marca da pós-modernidade. Na pós-modernidade, as pessoas vêm se tornando cidadãs pelo consumo, né? Ou seja, o consumo se tornou mais importante do que saber, do que ser, do que viver, né? O consumo se torna uma coisa muito importante. Daí, né, as marcas nos corpos, os traços da realidade, daí tudo isso que vocês veem tão bem lá na escola, né, no seu cotidiano. Tá? Essa é só uma das marcas da pós-modernidade, só para a gente poder fabricar, né, o que vem a seguir. Então, nós reunimos aqui umas imagens que vão nos ajudar a pensar, refletir, né, em qual sociedade vivemos e quais grupos coabitam a nossa sociedade. Vamos lá? Acho que agora vem aquela hora que a gente pode apagar um pouquinho a luz. Bom, então é o seguinte, gente. Esta lâmina a gente escolheu e separou, acho que outros colegas já podem ter visto aqui, mesmo com a gente, antes da novela. Então não foi por causa da novela, tá? É só para situar. E, gente, esta é, né, Paraisópolis, tá? Uma comunidade que é muito maior do que muitas cidades brasileiras, né? Porque ela tem uma quantidade de habitantes maior, né? E nessa comunidade você tem escola, né? Você tem centro de saúde, você tem comércio, gente, você tem de tudo. Você tem várias pessoas habitando. Mas a imagem que a gente quer que vocês pensem um pouquinho melhor é esta agora. Esse é o lugar onde, né,
essa é a fronteira entre os condomínios do Morumbi e Paraisópolis. E agora, nós já não estamos mais falando, né, gente, de pessoas que têm piscina no condomínio. Nós estamos falando de pessoas que têm piscina no apartamento, né, ao lado, né, de pessoas que lutam muito, né, com condições mais precárias. E muitas dessas pessoas trabalham nesses condomínios, né? Estou brincando com a situação, gente. E muitas das pessoas que trabalham aqui, que moram aqui, elas se beneficiam destas condições, porque essas pessoas são consumidoras de muitas das coisas que eles produzem. Estão entendendo? Ou seja, uma das marcas da pós-modernidade, que é diferente da modernidade, muito mais diferente, né, da Idade Média, né, é que nós nunca estivemos tão próximos. E São Paulo ainda não é o melhor exemplo. Eu colocaria como exemplo o Rio de Janeiro, né, porque aí sim, no Rio de Janeiro, gente, a convivência, né, do pessoal da Zona Sul com o pessoal que mora, né, nas proximidades é muito intensa, muito grande, né? A gente convive direto mesmo. Então, em muitos momentos, né, nós, nesse novo desenho social, em muitos momentos nós somos atravessados por conhecimentos, representações, visões de mundo que vêm daqui e que vêm daqui também. Né? Aqui é só uma brincadeira. Né? Vamos ser adiante. E nós temos, nesta sociedade, nós temos pessoas que vivem nestas condições, né? Você sabe muito bem, pessoas que frequentam esses espaços. Então é importante a gente entender, né, esse esforço, né, que os conglomerados têm feito, as corporações têm feito, né, para concentrar um estilo de vida aqui nesses lugares, né, nos shoppings. E aí a gente entende os rolezinhos, né? Então, o que são os rolezinhos? Tem uma galera que está excluída e que estava fazendo força, né? E, gente, quem ganhou a guerra foram eles aqui, viu? Não há dúvida, porque a partir desde o ano passado nós temos, vamos dizer assim, bloqueios simpáticos, né? Ou seja, os meninos e as meninas menores de idade, né, eles não entram se estiverem desacompanhados em alguns desses shopping centers, né? Nós temos pessoas, né, que ainda vivem nessa situação, pessoas que precisam do resto das outras para sobreviverem, pessoas que se deslocam, né, em condições diferentes. E a coisa do transporte é uma coisa mais interessante para vocês pensarem, né? Como nós estamos nos degladiando, né? Porque nós, alguns, somos defensores, né, do bom transporte individual e outros somos defensores de um transporte público melhor, né? Então nós ficamos o tempo inteiro, e vocês sabem muito bem que São Paulo está vivendo esse drama agora, né? Ou seja, com as faixas de ônibus, né, com o estímulo ao uso da bicicleta, e aí fica, né, aquele embate, né? São concepções de mundo diferentes. E finalmente, né, quase que encerrando esse momento, uma marca interessante da sociedade em que vivemos é não só a presença de outras maneiras de comunicação e circulação de informações, mas principalmente, gente, os efeitos disso, certo? Há vários estudos que têm mostrado que um jovem hoje, de 18, 17, 15, brasileiro, é muito semelhante, muito parecido a um jovem americano, a um jovem coreano, a um jovem inglês, a um jovem africano, porque afinal de contas, estando todos inseridos, né, nessa, né, rede mundial, nós acabamos acessando as mesmas representações. E é interessante a gente ver o impacto dessas coisas, né? Eu escolheria como exemplo esse caso tristíssimo, né? Nós estamos vendo quase todos os dias na televisão que milhares de pessoas tentam atravessar da África para a Europa em busca de uma vida melhor, né? Assim como muitas pessoas tentam vir dos países mais pobres da América para o Brasil, e assim, né? Os movimentos da população no mundo, eles não são novos, né? Só que milhares de pessoas morreram nessa travessia. Vocês sabem muito bem, milhares de pessoas morreram, mas teve uma pessoa que morreu, gente, e aí parece que mobilizou, né, a opinião pública. Vocês viram, né? O menino, né, quando apareceu aquele menino numa praia, né, aí, né, parece, e naquela mesma semana, Angela Merkel, né, Obama, vocês entenderam como? Ou seja, precisava materializar, né, dizer que morreram. A partir do momento que a gente viu, né, aí as pessoas se veem na obrigação, as pessoas, as lideranças, etc. Né? E aí, claro, né, eu não sei como resolver o problema, tá, gente? Eu estou comentando como é que os efeitos, né, das representações que circulam pelos meios de comunicação. E acho que essa imagem, né, ela é bem interessante, né, porque
essa imagem, essa fotografia foi publicada na revista Piauí no carnaval deste ano, e ela gerou uma discussão, né? Não sei se vocês acompanharam, uma discussão na rede, uma discussão nos meios de comunicação. Ela representa, gente, o Carnaval da Bahia. Foi uma foto aérea do Carnaval da Bahia. Esta galera é a galera que está do lado de dentro do cordão. E essa galera é a galera que está na pipoca. Então, como que essas coisas, como é que esse apartheid vai se estabelecendo, vai se legitimando, a gente vai aceitando, né, que essas coisas são dessa forma, né? E aí, né, temos vários grupos que coabitam essa sociedade. E aí eu fiz aqui uma forçação, né? Coloquei as patricinhas e coloquei os punks, né? Que às vezes estão ali na escola, às vezes são colegas, às vezes trocam, né, informações. Paraisópolis não é essa cena, tudo bem, gente? Mas Paraisópolis tem a maior comunidade indígena urbana do Brasil, está em Paraisópolis. A Prefeitura de São Paulo possui 3 escolas indígenas, com professores indígenas, que ensinam Guarani, né? Então, nós não estamos falando uma coisa. Mongaguá tem uma comunidade indígena grande, então acho que, né, vocês sabem muito bem. Nós temos pessoas, né, que professam as religiões da tradição afro e também temos pessoas que professam as religiões da tradição judaico-cristã. A grande questão é que há estudos mostrando que as crianças nossas, que são iniciadas nas religiões da tradição africana, essas crianças na escola elas não falam, elas ficam em silêncio, elas não se posicionam, porque elas sabem muito bem, gente, como essas coisas são produzidas na escola. Dando um exemplo, né? Certa vez, uma professora de educação física estava trabalhando com capoeira e ela levou um atabaque. E aí estava trabalhando numa escola pública, né? Na hora do intervalo, a professora foi para a sala dos professores, algumas moças da sala dos professores, algumas outras pessoas falaram: escola agora virou lugar de macumba. E aí, observando um pouco mais as coisas que aconteceram nessa escola, uma certa religião era exaltada, enquanto que outras religiões que não fossem aquela eram... Até que chegou um ponto que a diretora queria chamar um líder religioso dessa religião para fazer uma cerimônia na escola, e algumas professoras ameaçaram que se ela levasse, cada uma levaria de uma outra religião. Aí acharam melhor não levar. Perceberam como as coisas funcionam? Gente, isso é cotidiano, né? Então, muitos professores fazem reza com os alunos. A Prefeitura de Ilhéus votou na Câmara dos Vereadores, votou que, né, que fosse obrigatório o Pai Nosso. Acabaram de derrubar um projeto de lei que obriga todas as escolas públicas do Brasil a comprar uma Bíblia. Então, olha, a luta religiosa, ela está presente, né? Ela era só mais uma delas. E nós temos, né, todos os marcadores sociais. Vocês têm meninos, né? Talvez os que estão atuando, os meninos mais velhos, né? 8º, 9º ano, que já fazem a sobrancelha, que já depilam o corpo, que pouco tem tatuagem, né? Nós temos já vários marcadores, que usam piercings. E, finalmente, né, também temos, né, gente, uma sociedade que cada vez mais vai reconhecendo outras formas de relação afetiva. Eu trouxe o caso dos 2 sargentos, né, que ficou muito conhecido há pouco tempo atrás, mas porque as nossas Forças Armadas, ao contrário do movimento mundial, tá, gente? As nossas Forças Armadas, elas ainda não aceitam, existe, né, mas... E nada como pensar com o professor de educação física. Vocês sabem muito bem que no esporte, gente, nós ainda temos contextos muito preconceituosos com relação a outras formas. Nós tivemos recentemente